Eu diria que assim, há 2 pontos que dizem respeito à nutrição dos bebês, que a grande maioria das pessoas traz, muitas vezes, já como 2 pontos definidos, que é não dar açúcar para as crianças até 2 anos de idade, isso daqui acho que é consenso, e não usar o sal na comida do bebê até 1 ano de idade. Isso a gente ouve muito as pessoas falarem, mas não, eu vou fazer tudo sem sal. É engraçado, né? Que eu acho que as pessoas cumprem mais o sem sal até 1 ano do que o sem açúcar até 2. Vou ser muito honesta. Apesar de todo mundo saber que é consenso açúcar. E por que o consenso açúcar? É fácil da gente entender por que existe essa recomendação. Lembra que a gente conversou sobre a papila gustativa? Que antigamente a gente achava que cada porção da língua reconhecia um sabor específico. Hoje a gente sabe que a mesma papila reconhece todos os sabores. Então, o açúcar, ele traz uma ativação da papila que impede que depois a criança reconheça outros alimentos com uma maior sensibilidade, o sabor. Então, principalmente em fases de seletividade, a criança passa a não reconhecer o sabor daquele alimento e não se interessa por ele. Se a criança começa a comer açúcar, eu sempre falo, a melancia vira pepino, né? Exato. Basta você comer um brigadeiro e tentar comer qualquer outra coisa depois do brigadeiro. Nunca mais foi igual depois do primeiro brigadeiro. Não é? Nem do primeiro pedacinho de Mas bacon. você sabe, Gustavo, que a criança que não habitua a comer açúcar, depois ela não curte muito o açúcar. Tem muita criança Eu já vi criança que não gosta de refrigerante, não porque os pais proibiram, porque ele acha muito doce. Já Isso é uma coisa. Vezes, né? Eu já tive criança que foi comer brigadeiro e falou, não, eu quero pera. Não, menina. Já tive. Não existe essa criança. Existe sim. Não, só nos comerciais de... Chicória. Mas, de na chicória. verdade, mas na verdade, assim, a gente está entendendo aqui que o açúcar é um consenso entre as pessoas. Ou é a pera da Fini. O ideal é que a criança não coma açúcar até os 2 anos, eu acho que dá para entender, porque realmente desvirtua o paladar, certo, Exato, Carol? Exatamente. Mas e com relação ao sal? Aí a história é outra, né? Por que teria um motivo para você eliminar o sal dos alimentos dos bebês até 1 ano de idade? Carol, fala para mim o que falam as academias de pediatria, mesmo a Sociedade Brasileira de Pediatria. O que eles falam, Carol? Então, eles falam que, basicamente, você utilizar sal pode ser um risco. Tá? Existem justificativas que eles se baseiam para dar essa recomendação. Então, eles dizem que o sal pode ser prejudicial para o desenvolvimento dos rins. A gente vai falar isso à frente. O sal pode predispor a pressão alta. E o sal pode levar a criança a ser uma criança que vai ter uma tendência a gostar de alimentos mais salgados. Tá? Então, esses 3 motivos. Então, vai ser uma pessoa que no futuro vai consumir mais sal, pode ser uma pessoa com pressão alta e pode alterar o desenvolvimento do rim. Se você medir agora a pressão do Davi, é em quanto de um bebezinho? De um bebê, por volta de 80 por 40 milímetros. 80 Até por 40. menos, às vezes. É É e baixinho. basta um pouquinho de sal e isso já daria uma... Então, isso a gente vai ver É o que nós vamos ver. Tá. Agora, na verdade, assim, primeiro a gente precisaria dizer, porque como é que você sabe, então, quanto de sal que é o recomendado? Essa é uma questão, porque assim... Sendo que as receitas todas estão escritas uma pitada. Exato. Na verdade, Gustavo, para você saber, por exemplo, quanto de uma determinada substância é saudável ou não, como é que se sabe isso? Se sabe de uma forma, por exemplo, você vê pessoas saudáveis comendo determinada alimentação e elas permanecem saudáveis. Então, isso quer dizer que aquela alimentação provavelmente é adequada, certo? É assim que a gente vê. E assim, para a criança, assim, geralmente o leite materno é a única coisa que ela mama, tá certo? Que teoricamente seria isso, o alimento até 6 meses, certo? E nesse leite teria uma quantidade de sódio, que é o que é a composição do sal, cloreto de sódio, certo? Então, a gente precisaria entender quanto que ela ingere de sódio para entender que aquilo é o adequado, tá? Para não passar daquilo depois, quando você começa a dar comida, ok? Quanto seria a recomendação de sal, de ingestão de sal para um bebê, Carol? Então, de sal, 1 grama, o que equivale a 400 miligramas de sódio. E isso equivale mais ou menos a 1/4 de uma colher de chá, tá? Então, tecnicamente... É nada, né? É um tetico, né? Exatamente. Um tchutchu. Exatamente. E como que eles chegaram a esse número, Ivani? Então, eles chegaram a esse número pelo que eu te disse, com que base na quantidade, porque seria a quantidade que teria no volume de leite materno que uma criança mama. Acontece uma coisa aqui, que a gente sabe o seguinte: o leite materno ele tem uma quantidade de sal que varia. Exato.
Varia em relação à fase que a mãe está da amamentação. No início da amamentação é de um jeito, depois ao longo do tempo vai diminuindo a quantidade de sal. Quantas vezes ela foi no De restaurante sódio, né? japonês? De sódio, né? Ou seja, não é uma coisa constante.